Bom, agora já estamos gravando, então, né? Essa é a nossa segunda aula da disciplina de Educação e Ciências da Natureza. Quem está chegando agora, né, não me conhece, eu sou Letícia, eu sou bióloga e pedagoga, né, e trabalho bastante tempo com ensino de ciências, da natureza. Eu estou sempre gravando as aulas, né, e sempre postando no aula, e também vocês recebem no agenda do Google, né, que eu já enviei para vocês o convite. Quando vocês aceitam lá o convite da agenda do Google, vocês têm, então, quando termina a aula, vocês recebem a gravação diretamente na agenda do Google, tá? Então, começando, né, já vou até começar a apresentar aqui para a gente já entender um pouco disso. Ó, apresentando, pronto. Então, aqui, né, está a agenda do Google, tá? Quando a gente entra com o nosso e-mail institucional, que veja que eu estou com o meu e-mail da Ubra, noticia.lopes.rubra.br, tá? Então, a gente tem todas as facilidades do e-mail e nós temos ainda uma proteção sob a lei de proteção de dados. Por quê? Porque nós estamos usando o nosso e-mail institucional. Por isso que todas as instituições, não é só a UBRA, tá? Não são só instituições de ensino, são todas as instituições. Elas, então, estão com essa ideia, né, da gente trabalhar sempre com os nossos e-mails, os nossos contatos institucionais. Por quê? Primeiro, né, para a gente evitar que outras pessoas tenham acesso às nossas informações. Também para a gente evitar, por exemplo, que as aulas sejam invadidas. Não sei se no semestre passado vocês lembram que algumas aulas foram invadidas, tinham lives, né, que também eram invadidas por pessoas que iam lá para falar bobagens. Então, a gente quer evitar no máximo isso. Então, a gente não está usando nenhum outro meio de comunicação que não seja, então, os e-mails, né, institucionais. Nesse caso aqui, o e-mail da U. Então, por isso que a gente está sempre incentivando vocês a utilizarem o e-mail da U. Além da nossa agenda, né? Então, vocês todos receberam, né? Todas receberam um linkzinho para acessar o Meeting pelo agenda, tá? Então, aqui, esse é da aula de hoje. Vou entrar aqui na aula da semana passada, para vocês verem que aqui embaixo, ó, no Drive, tá? Isso aqui terminou a aula e vocês já, em alguns minutos, já recebem tanto o chat quanto a gravação da aula, tá? Então, é uma coisa também bem interessante que vocês já ficam com a gravação, né, no agenda do Google de vocês, tá? Então, por isso que a gente está cada vez mais utilizando também a agenda do Google. E aí, uma outra coisa que a gente está usando muito, tá? É o chat, aqui, ó. O Gmail, né, hoje a gente chama de workplace, ou seja, é uma estação de trabalho. Então, aqui você tem infinitas possibilidades, infinitas não, né, mas várias possibilidades de comunicação. Então, uma delas, além do e-mail, é o chat, tá? E aí, também, as salas, ó. Então, os alunos, eles estão entrando em contato comigo via chat ou via salas. Então, aqui a gente tem uma turma, que é Tecnologias Educacionais, que é uma turma que eu tenho. Temos a nossa turma, que é Educação e Ciências da Natureza, que eu já convidei vocês, né? Ó, já temos 11 participantes, ó. Tá? Nós somos 22, né? 23 comigo. Então, tá faltando gente entrar aqui. E aí, então, aqui estão as salas. E aí, vocês podem perguntar, mas não funciona no celular. Funciona, tá? Então, vou mostrar para vocês que funciona no celular. Eu vou entrar aqui na nossa conversa aqui, só para mostrar para vocês como que funciona no celular.
E ele é muito legal, ele é como se fosse, assim, o WhatsApp, porque a gente recebe mensagenzinha também, tá? Deixa eu só entrar aqui. Vale a pena a gente conversar sobre isso, para vocês verem que é bem interessante também. Pode falar, Débora. Sobre o que tu falou agora do chat, não é do chat, desculpa. Sobre o conteúdo, quais são o tema dessa aula agora, hoje, Letícia? Tema dessa aula está aqui já no aula, tá? Só para mim ver qual aula é. 2, ó. Aqui, essa aqui, ó. Aumenta só, baixa um pouco, só para mim mostrar. Só um pouquinho, Débora, calma. Olha só, já vou aproveitar e já vou esclarecer aqui uma outra informação, tá? Uhum. Ó, a nossa sala, ela está dividida em bloco introdutório, né? Onde tem, então, o link permanente para as aulas remotas, o calendário acadêmico, a sala de interação e apresentação, a sala de interação e dúvidas. E apresentar para vocês a professora Luciana, né, que é a nossa tutora. Aqui a gente tem o que eu comentei, né, falei da informação sobre o grupo de Gmail. Aqui eu já coloquei hoje também um link que é para o meu site pessoal, que tem várias informações lá. Bom, aí no bloco 2, a gente tem o bloco de desenvolvimento da AP1. Dentro do AP1, aqui depois vai estar inserida a AP1, tá? Depois a gente tem seguindo a trilha, né? Porque é a ideia de seguir uma trilha. Então, seguindo a trilha, no número 3, a gente vai ter todas as aulas que são do encontros do bloco de AP1, tá? Então, aqui a gente tem a primeira aula, que foi no dia 5 de agosto, onde nós comentamos um pouco sobre os desafios do ensino de ciências da natureza. Agora, depois, a gente vai ter na aula 2, o ensino de ciências da natureza integrada BNCC, tá? E eu já coloquei aqui a atividade do DDE, mas eu vou explicar ela depois, certo? Eu só queria mostrar para vocês, daí, essa facilidade, né, do Sala, que tá para a gente conversar aqui também pelo celular, e já vou aproveitar para vocês e vou mostrar que dá para a gente apresentar, né, quando a gente, às vezes, não está com o computador funcionando, ou quer apresentar no computador no celular, dá para a gente apresentar na tela do Google Meet, também pelo celular, né? Como é que faz? No celular, a gente tem aqui embaixo os 3 pontinhos, né? Aí a gente vai ter algumas informações, vai ter as mensagens, vai ter compartilhar tela, vai ter mostrar legenda, e agora bem interessante que temos legendas em português no Google Meet também. Informar o problema, configurações, segurança da reunião e atividades, tá? Mas eu quero compartilhar minha tela. Eu vou apertar no compartilhar, iniciar compartilhamento, e iniciar agora. E aí o meu celular vai aparecer aqui na tela para vocês, né? Tá o meu celular aí. Bom, eu quero mostrar para vocês, então, as salas, né, do Gmail. Então, eu vou entrar no Gmail, tá? Cristiane está entrando. E aí, aqui no Gmail, ó, eu tenho, né, o e-mail, tenho o chat aqui embaixo, né? Então, vocês também podem entrar em contato comigo pelo chat. E tem aqui do lado do chat as salas. Aí, né, quem está na nossa sala aí, pode me dar um oi, por favor? Na sala do Gmail. Pode ser a Débora, que já deu vários oi aqui. Pode? Alguém? Ou pode ser várias pessoas. É só entrar ali no grupo, na sala, né? Ó, viram que ficou, eu vou sair daqui. Me dá mais um oi.
Fala, Natália. Prof, eu acho Oi. que eu não recebi o e-mail para entrar na sala. Eu estou procurando aqui e não achei ele. É? Eu vou mandar agora o linkzinho, então. Tá bom, obrigada. Ó, eu tô recebendo, gente, aqui, né, várias mensagens de vocês, tá? Que estão entrando, então, que estão entrando me dando um oi na sala, né? Eu agora não sei por que não está aparecendo aqui. Que geralmente aparece um pop-upzinho, né? Informando. Ah, já sei, porque eu tô com o e-mail aberto aqui. Deixa eu fechar aqui. Manda mais um. Manda mais um. Porque eu tava com o e-mail aberto e aí eu não tava recebendo no celular. Ah, que estranho. Ah, agora sim. Ali, ó. Tá vendo lá em cima? Ó, apareceu do lado do símbolozinho do WhatsApp, né, tem o relógio, né? Aí do lado tem o símbolozinho do WhatsApp, lá bem no topo do celular, no canto superior, né? Direito, na esquerda, quer dizer. Aí do lado do iconezinho do WhatsApp, quando a gente recebe, tem um negocinho de mensagenzinha, como se fosse um balãozinho de mensagem. Aquilo ali, ó, são as mensagens do nosso grupo, ó, Educação e Ciência da Natureza. Aí eu vou abrir aqui e vou ver que vocês já me mandaram vários, ó, né? Me mandaram várias mensagens, tá? E aí, aqui a gente também pode enviar pelo celular fotos, né, ou arquivos, tá? Vou mandar aqui, por exemplo, a foto da minha gata, estava dormindo hoje, bem pertinho do aquecedor, ó. Aí vocês vão receber. Posso também mandar uma foto minha. Ok. Ó, é a minha foto. Posso também mandar um arquivo, tá? Do Drive. Ó, meu Drive, né? E você sabe que não tem limite de armazenamento no Gmail de vocês, né? No Gmail institucional, tá? Vocês podem botar um monte de coisa lá, olha lá, um monte de coisa que eu tenho, né? Bom, a gente pode também fazer uma mensagem, né, de chamada de vídeo. A gente pode fazer também aqui. E a gente pode também, né, eu posso organizar aqui um evento, né, extra aula, e botar na agenda. Olha lá, o chat Débora, olha lá, tá me mandando, ó, viu? Então, eu recebo, notificação também, que nem no WhatsApp, tá? E eu posso também, né? Ó, eu mandei aquele monte de arquivo, né? Das minhas fotos e tal. Lembra que no WhatsApp fica tudo aquela coisa bagunçada, né? Aqui no Sala, não. Se eu clicar ali no arquivos, ó, vão estar os arquivos que eu compartilhei. E eu posso também colocar tarefas. Eu posso adicionar uma tarefa, por exemplo, estudar para a P1, vamos supor, tá? Estudar para a P1. Aí, eu quero botar uma data, eu posso botar uma data, né? Então, vocês têm que estudar para P1, vou botar aqui até o dia 26 de agosto. Pronto. Salvar.
Aí vocês vão receber, vai ficar isso na agenda, né, de vocês. E aí, quando tiver próximo, eu posso até colocar ali, quando tiver próximo de terminar, né, o período de estudo, manda mensagem para o pessoal. Então, e tudo isso está garantido, né, pelo jurídico da Umbra. Então, os nossos dados, se porventura vazarem, a gente entra na justiça e recupera. Diferentemente do WhatsApp, que é uma coisa que a gente não tem controle, tá? Então, é por isso que todas as instituições hoje, elas estão procurando utilizar esse, né, esse meio de comunicação, certo? Ó, a Débora já me mandou um chat, né, uma mensagem no chat. Pode dar mais tempo da atividade? Posso. Tá? Então, é só para vocês verem que é bem bom, né, a gente usar isso aqui também, tá? Então, cadê? Eu quero sair desse negócio aqui, vou voltar lá para e vou não compartilhar. Pronto. Viram? Como é fácil? Agora eu parei de compartilhar a tela do meu celular. Estou aqui com vocês de novo. Ô, prof, alguém botou boa noite por mensagem. Agora eu vou entrar lá no meu e-mail, né? Que daí eu vou ter, então, vou ver vocês lá pelo e-mail. Ó. E aí já tem que enviar, vou colocar aqui no chat o link, para quem ainda não entrou na sala, né? Vai conseguir entrar. A internet está meio... Então, aqui. Suzamara, né? Mandou, foi a última mensagem. Então, ó, já tá tudo aqui. Tudo que a gente falou lá, né, no celular, tá aqui. Então, a gente pode usar tanto no celular quanto no próprio e-mail, tá? Deixa eu ver, foi a... Foi Sumari, Sumear. Foi a Natália. A Natália, deixa eu ver qual é o teu e-mail institucional. Tu entrou agora na turma? Não, é que caiu. Espera aí que eu vou te passar. Quer que eu digite ou fale? Tá. Não, deixa eu só ver. Aqui, ó, é Natália Blank, né? Natalia.blank@redeuber.br. Isso. Tá. Então, assim, ó, eu quero adicionar pessoas, né? E aí, então, eu vou lá, vou digitar o e-mail da Natália, vou enviar, e aí a Natália vai receber o e-mail, né? E aí, então, ela já vai aceitar e vai estar no saldo. Certo? Alguém não recebeu a mensagem. A Cristine disse que não recebeu também. Tá, então a Cristiane, vou colocar ali. De novo. Adicionar. Cristiane. Tá? Aí depois, no finalzinho da aula, a gente volta aqui, né? E vamos, ó, a Bruna entrou, ó, eu vou vendo quem foi que entrou. Tem a Cristiane, né? Ó, 14 participantes, então, já está todo mundo entrando. Muito bem. Certo? Então, hoje, gente, a gente vai trabalhar um pouco, né? Vamos discutir um pouco
na verdade, o ensino de ciências e a BNCC, tá? Então, hoje vai ser a nossa discussão da aula, certo? Do ensino de ciências da natureza, desculpa, do ensino de ciências da natureza integrado à BNCC, tá? Então, para a gente entender um pouco disso, né? Aqui. Tem, então, essa apresentaçãozinha, né, que depois eu vou colocar lá no aula, esses slides, tá? E falando, então, né, do ensino de ciências da natureza integrado à BNCC. Até antes da instituição, né, da Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, nós tínhamos o ensino de ciências, né? Ana, eu já vou te colocar ali, tá? Ana Flávia também, para você ver. Então, nós tínhamos o ensino de ciências, né? Hoje a gente tem, então, e o ensino de ciências, ele era algo que a gente, às vezes, achava que era só biologia, né? Muitas vezes a gente não tinha o olhar das ciências, da natureza, né, das ciências, como sendo, então, realmente as ciências que compõem os fenômenos da natureza, que são quais, né? Os fenômenos químicos, os fenômenos físicos e os fenômenos biológicos. Porque nós somos, né, parte desse planeta aqui, constituídos, então, né, por partes biológicas, por funções químicas e por fenômenos físicos, né? Então, tudo isso compõe a ciência da natureza. Hoje, então, com a BNCC, a gente já tem um pouco mais voltado para o ensino de ciência da natureza, essa complexa interação, né, das ciências, né, das ciências física, química e biológicas. Mas ainda a gente não tem tanto, assim, isso muito concreto, né? Porque nós temos uma educação positivista, é uma educação ainda que não nos permite ter um olhar de complexidade para conseguir alinhar essas ciências todas, né? Porque nós aprendemos elas separadas até então, né? A gente foi ensinado a separar o pensamento, né? A segregar o pensamento. Desde que a gente está na escola, né? Quando a gente começa a entender as ciências, depois elas se separam, física, química e biologia. Então, isso acaba dando um pouco de confusão na cabeça da gente, né? A gente não aprende também a relacionar as áreas desse conhecimento, né? Então, a gente fica um pouco sempre fragmentado, né? Então, eu vou estudar física e eu vou estudar, então, os movimentos, né? E aí, eu vou usar muita matemática para demonstrar esses fenômenos físicos. Só que muitas vezes acaba que a matemática ela se sobressai, né? Então, a gente acaba aprendendo somente aquelas fórmulas, ter que decorar aquele monte de fórmula, sem compreender o fenômeno físico que está por trás. Por exemplo, a roda quando gira, né? A gente tem lá uma equação que mostra, né, a velocidade da roda quando gira. Mas a gente não entende isso como sendo um fenômeno que é da natureza, né? Então, às vezes, a gente meio que separa isso, e aí, o que se quer hoje com a BNCC é que a gente tenha, então, uma integração desses conhecimentos. E a educação positivista que a gente tem até hoje, né, ela nos trouxe algumas complicações, digamos assim. Porque a partir daí, quando a gente tem, então, as ideias, né, e os pensamentos e os ensinamentos segregados, ou seja, divididos, né, a gente não consegue, muitas vezes, olhar o todo e a complexa interação que há entre esses elementos, a gente acaba não unindo os talentos e conhecimentos diferentes para resolver desafios, né? E isso acaba muito atrapalhando. E na escola, a gente percebe muito isso
quem já teve experiência na escola vai poder entender o que eu estou falando, né? Principalmente quando a gente está na sala de professores, tá? Mas eu não estou falando mal da sala de professores, não me confunda. Eu estou apenas dizendo que chega lá na sala de professores, e aí a professora de português, por exemplo, vai dizer que português é melhor. Aí a professora de matemática vai dizer que a matemática é melhor. A professora de química vai dizer que a química é melhor. E assim por diante. Mas por que a gente não pode pensar tudo junto, né? Seria muito mais fácil a gente resolver problemas que são cada vez mais complexos se a gente unisse esses talentos, esses conhecimentos diferentes para resolver os problemas. Não seria mais interessante, né? Então, por isso que tem as perspectivas todas de ensino interdisciplinar, né? Multidisciplinar, transdisciplinar. Mas é muito difícil ainda a gente colocar isso na prática, porque a gente está ainda, a gente cai nessa armadilha, né, da educação positivista, e a gente ainda vai separando e não relacionando as áreas do conhecimento. E aí, então, a gente não conecta as informações, e não consegue associar essas informações com todas as áreas, né. Então, por exemplo, eu vou estudar, né, a célula, tá, que na definição de célula, quem é da biologia pode me ajudar aí, né? A definição de célula é a unidade básica dos seres vivos. Mas aí, quando eu vou estudar dentro da célula, o que é a célula, né? Eu tenho lá dentro muitas coisas que são relacionadas à química e à física. E a gente não se dá conta disso, né? A gente não conecta essas informações. A gente acha, então, que a biologia é separada da física, é separada da química. Mas não é, né? São ciências da natureza, e umas estão conectadas às outras. E aí, vocês lembram que na aula passada eu falei, né? Então, a pedagogia, ela está aqui para nos auxiliar também, assim como as ciências estão para auxiliar a pedagogia. Por quê? Porque nós, hoje, na BNCC, nós temos que trabalhar com a perspectiva de ciência, né? Desde a educação infantil. E como é que a gente faz isso se a gente tem dentro de um curso de pedagogia apenas uma disciplina que vai falar de ciências? Então, a gente precisa trabalhar junto. E isso é muito, muito importante. A gente precisa nos unirmos, né? Nos conhecimentos. Então, eu estou lá no colégio, e aí professor de ciências, né? E eu sou da pedagogia, por exemplo. Como é que eu vou fazer para esse... Meu aluno tem... porque os alunos da gente, eles querem saber as coisas, né? Por quê? Aí, aparece lá uma aranha na sala de aula, e aí um aluno quer saber o que é aranha, o que a aranha faz. Então, em vez da gente abafar aquela pergunta que muitas vezes a gente faz, né? A gente diz, depois a gente vê isso, ou a gente passa por cima e enrola ele, né? E manda ele desenhar, então, a aranha. A gente pode pedir uma ajuda para o professor de ciências. E assim é o contrário, professor de ciências, né? Que muitas vezes não tem tanto, assim, disciplinas relacionadas a estratégias pedagógicas, deve pedir auxílio para a professora dos anos iniciais, né? Da educação infantil, para fazer trabalho junto, então fazer projetos interdisciplinares. Isso é muito legal. E a gente precisa aprender a trabalhar junto, né? Isso mesmo, Débora, interdisciplinaridade. E a interdisciplinaridade é isso, né? A gente trabalhar junto. E aí, a gente precisa trabalhar junto cada vez mais, por quê? Porque o que a gente quer? A gente quer seguir uma educação, que é uma educação, como dizia Paulo Freire, aquela educação bancária, em que todo mundo tem que ser padronizado, e aprender um ofício, tipo apertar parafuso. Não que apertar parafuso não seja importante, mas eu preciso entender a complexidade do mundo ao meu redor e não apenas aprender a apertar parafuso. Concordo? Então, essa educação que a gente chama de educação bancária, uma educação positivista, é fazer com que o aluno, né, se transforme nessa máquina aqui de pensar igual, todo mundo pensando igual. E isso, dentro de uma perspectiva até de uma sociedade melhor, isso não é legal. Porque cada um é um ser, né? Cada um é um universo.
E aí eu gosto muito dessa perspectiva, que nem sempre o que é considerado normal é correto, moral, ético, ou mesmo melhor para o indivíduo ou para a sociedade. Se o padrão de normalidade ele é aceito sem uma discussão, uma ponderação consciente, ele pode se tornar algo muito ruim, num nível muito profundo. O que é normal, né? E aí a gente vai entrar em várias questões, né, que a gente vê na sala de aula, no dia a dia, né, no nosso dia a dia. O bullying, o cyberbullying, né, o excluir os outros, né, enquanto que a gente quer incluir os discursos de ódio, né, vem tudo por causa dessa ideia aí que a gente tem de que tem que ter todo mundo um padrão, todo mundo ser igual, né? Mas como a Natália falou ali, cada um é um ser com a sua peculiaridade. Cada um tem as suas diferenças, né? Todos nós somos, por exemplo, da mesma espécie, todos nós somos feitos de carbono, né, e bactérias, e outros constituintes orgânicos, mas cada um é diferente, cada um tem as suas facilidades, tem as suas dificuldades, como colocou a Débora ali. Então, a gente tem que aprender que cada um é diferente. E por isso que uma educação não bancária, uma educação inclusiva, é cada vez mais importante, né? Então, nesse sentido, a gente tem que modificar essas ideias. E aí vem a ideia do pensamento sistêmico, que já é uma ideia mais atual do século XXI, né? Que já traz, então, a perspectiva de que não há uma hierarquia, né? Inclusive no tipo de pensar. Cada um vai pensar de uma maneira e cada um vai aprender de uma maneira, né? E isso é muito interessante. E aí, a gente tem, então, né, isso dentro da perspectiva também da natureza, né? Oi, Natália. Pode falar, tá com o microfone desligado. Cada um tem, puxando o gancho, né, prof? Cada um tem o seu tempo, né, para poder aprender, né, com as suas dificuldades ou no caso, as qualidades, né? Eu faço pedagogia, então eu sou mais para esse lado. Estou me formando esse semestre. Ah, que legal. E daí isso a inclusão e a empatia, né, prof? É muito necessária, né? Muito, muito necessário, né? Tentar entender o outro, né? E cada vez mais, né? Porque a gente, até um tempo atrás, eu vou contar um caos para vocês, eu dei aula de 2003 não, em 2005, quando eu terminei meu mestrado, eu fiz o meu mestrado na PUC, em zoologia, na área dura, né? Mas eu sempre gostei de lecionar. Acho que nem contei para vocês a minha história, né? De professora, porque vocês podem achar que, ela não é professora. Mas, gente, desde a minha graduação, lá, quando eu era pequena em Barbacena, me tirou lá em Bagé, né? Quando nasci, me criei lá em Bagé. E aí, lá eu fiz a graduação de Ciências Biológicas, e durante a minha graduação, eu dava aula, porque a gente tinha possibilidade de dar aula nas escolas municipais. E aí, então, eu dava aula. Mas, gente, era assim, ó, as crianças quase me matavam, porque a gente tem aquela ideia na teoria de que vai chegar lá e vai acontecer, e chega lá e não há nada daquilo, né? É aquela ideia, aquela coisa que a gente sabe. Na teoria é uma coisa, na prática é outra completamente diferente. E a gente vai aprendendo na marra mesmo, né? E lendo, e buscando informação. Por isso que quando a gente é professor e professora, a gente nunca para de estudar. Porque se a gente parar de estudar, a gente vai ficar para trás. Porque as coisas são todas mudando, se modificando. A sociedade muda. O tipo de pensamento muda, né? Por exemplo, ali, quando a gente pensava lá no positivismo, né? Antes, lá no século XVIII, XIX, era um sistema diferente. Hoje, no século XX e XXI, no século XXI, que a gente já está, né? As crianças, elas já nascem sabendo, parece. É incrível, né? Então, a gente tem que acompanhar elas também. E não podar, né? Cuidar para não entrar
cair nessa armadilha aqui, de cortar as crianças, né? Porque a gente tem que deixar elas levarem o tempo que elas tiverem para levar para aprender da forma que cada um aprende, sabe? Cada um aprende de uma forma diferente. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais lendo, né? Tem gente que aprende mais copiando, né? Tem gente que aprende mais e melhor quando vai ensinar, né? Por isso que a gente trabalha bastante com a perspectiva de trabalho em grupo, né? Débora, queres falar? Um pouquinho. Essa parte que tu falou, né, do como ensinar e como aprender, como a desenvolver, né, tipo, sobre essa disciplina, eu gostei muito dessa disciplina. Aí, tipo, eu tava vendo o teu perfil, tipo assim, tu faz muitos trabalhos, assim, em grupo também, me chamou muita atenção também. Cada um tem o seu jeito de aprender. Cada um tem o seu potencial, como tu pode falar. O seu potencial de aprender, de ensinar, de compreender sobre a reflexão, sobre as relações. Um ajuda o outro ajuda os outros, assim, em grupos, mas tem essa vontade de colocar num ponto fixo esse trabalho, assim, não tem nas escolas, né, tipo, de como aprender a se juntar ao outro, porque tem muitas escolas não tem essa facilidade de se ajudar, né? É que eu trabalho muito nessa perspectiva aqui desses autores, ó, Sim. que eles trabalham com a aprendizagem cooperativa, né? Aprendizagem colaborativa. E eu também, depois vai ter um dia que a gente vai trabalhar sobre a ideia das perspectivas de teorias de aprendizagem mais atuais, né? E aí, então, eu vou trazer para vocês a aprendizagem criativa, que entra muito nessa ideia de trabalhar em grupo. Se a gente não trabalha em grupo, como a Natália colocou aqui no chat, as trocas de aprendizagem, elas não acontecem, as trocas de saberes, né? Os saberes são tão grandes, né? São vários saberes, né? Então, cada um sabendo um pouquinho, a gente vai tramando, né? Uma rede de informações e de conhecimento. E eu tenho essa perspectiva, né? De aprendizagem cooperativa, que eu acho que é fundamental. E também, né, o trabalho por projetos, né, do professor. Deixa eu ver se eu acho ele. Porque assim, gente, meus livros aqui, vocês não têm noção. Eles somem de mim. Não sei se os livros de vocês somem, mas os meus somem. É o Transgressão na Educação do Fernando Hernandes, que é muito legal também, né? Mas ele sumiu aqui, não sei onde ele está. Depois, quando eu achar, eu mostro para vocês. Mas aí, isso é muito interessante dentro da perspectiva da ciência da natureza, porque se a gente for pensar, na natureza, por exemplo, não tem uma hierarquia, né? São redes que se formam para que a coisa funcione, para que tenha um tal do equilíbrio, né? Então, por exemplo, vocês lembram que na aula passada eu falei e deixei para vocês, se vocês quiserem assistir o videozinho do professor, que ele é primatólogo, Van der Waal, né, que ele tem até um livro intitulado A Era da Empatia. Naquele livro e nas pesquisas que ele faz, ele começou a fazer pesquisas com chimpanzés, e aí depois ele partiu para outros grupos de mamíferos, ele trabalha com elefantes, né, e eu não me lembro assim qual outro grupo de mamífero, mas tem outros grupos também. Ele trabalha com comportamento animal. E e ali naquele vídeo que eu deixei linkado para vocês na apresentação, né, que é da Era da Empatia, ele fala o seguinte, que na natureza, né, e a gente, quando a gente diz na natureza, eu não estou dizendo lá na natureza, porque nós somos natureza, né, gente? A gente tem que pensar nisso. Tá? A gente nunca vai dizer para os nossos alunos, ó, aprendam. Nunca vamos dizer para os nossos alunos e nossas alunas,
Ah, vamos lá conhecer a natureza. Não, nós somos natureza. Nós temos que estar incluídos também, porque nós somos apenas mais uma espécie nesse planeta, né? Homo sapiens. Nós somos, então, parte de um todo, né? Por isso que na natureza não há hierarquia, né? Há uma complexa teia de interações. E aí, né, voltando lá que o Frondeur falava, ele diz assim, que a empatia, ela é extremamente importante. Todas as espécies têm empatia, né? Só que aí, por exemplo, a nossa espécie, em função de que nós tivemos um avanço de sociedade, né? E hoje nós vivemos uma sociedade de consumo, né? Uma sociedade capitalista, em que foi influenciado uma ideia errada de competição. Competição é uma relação ecológica, tá? Entre organismos de espécies diferentes, em que uma se alimenta da outra para sobreviver, mas ela não extingue a outra, porque senão ela não vai ter mais alimento, concorda? Por exemplo, os leões, né? Aqui são as leoas, né? As leoas que caçam, não sei se você sabe. Os leões, eles só ficam ali né? Ah, porque eu sou grandão, não sei o quê. Mas são as leoas que vão lá e caçam, tá? Então, as leoas, elas vão caçar, né? Mas elas não vão caçar todos os animais dali. Elas vão caçar aquele animal que vai fazer com que toda aquela ninhada, aquele grupo que ela pertence, se alimente. E aquele alimento vai ficar por um bom tempo. Então, a competição, ela é algo que não não, como eu vou dizer, não é algo que nem nos dizem, né, no mundo capitalista, que você tem que ser o melhor, que você tem que competir, que você tem que ir lá e passar por cima dos outros para ser alguém na vida. Não. Isso foram algumas pessoas que tiveram e deturparam essa ideia, né, de competição na natureza e disseram assim, ó, viu, é natural, ó, olha lá os leões, eles não são os máximos. Tem aquela ideia também dos tubarões, né? Ah, os tubarões, eles devoram tudo pela frente. Não, eles se alimentam do que eles têm que se alimentar para sobreviver, né? Mas se eles destruíram tudo que tem de alimento, eles vão se alimentar do quê? Eles vão morrer também. Então tem que ter um equilíbrio, né? Então ele fala isso. E é muito interessante porque é real, né? Na natureza não tem hierarquia. Existem essas redes de interação para que haja o quê? Um equilíbrio, né? Para que as espécies todas se mantenham. E aí vem, né, o pensamento sistêmico, que ele, então, é um pensamento que ele tenta diminuir, né, as ideias não tão interessantes assim, que o pensamento mecanicista, né, e a educação positivista trouxe. Com a Revolução Científica, a gente começou a ter a fragmentação dos saberes, né, a fragmentação dos temas, aquilo que eu falei, assim, física, química, biologia, pedagogia, todo mundo se separou, né? E nós temos, então, um processo em que influenciou um pensamento linear. A gente pensa assim, né? Muitas vezes. A gente não consegue olhar o todo. Parece que, às vezes, tem uma coisa que nos coloca aqui, no lado dos olhos. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo somente uma imaginação, tá? Estou brincando. E aí, se a gente tem um problema que vai além daquilo que a gente pensou, que a gente costumava pensar, a gente não consegue resolver. Por quê? Porque essa linearidade, né, como se fosse uma linha, assim, que a gente só pensa assim, não permite que a gente pense e olhe ao nosso redor, né? Então, essa linearidade, ela provocou o quê? Uma dissociação da nossa espécie, né? Do Homo sapiens, do homem, botei o homem aqui, mas eu não gosto de botar, eu gosto de botar seres humanos, né? Os seres humanos e da natureza.
Então, isso é muito, como é que a gente fala? Nos deixa muito limitados, né? E aí, por outro lado, tem vários pesquisadores, né? Por exemplo, o Maturana, que é um biólogo, né? E trabalha com neurociência. O Varela, que é um filósofo, né? E trabalha junto com o Maturana. Eles trouxeram, então, tentando trazer, né? De volta, o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele não nega a racionalidade crítica, científica, por quê? Porque ele não nega um método científico. Mas, né, ele oferece uma certa circularidade e uma ideia de que tudo está interligado, né? Assim como é na natureza, realmente, tudo está interligado. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, tem o livro da professora Maria José Esteves de Vasconcelos, que está linkado aqui, tá? Depois vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem, tá? O linkzinho está aqui. E essa circularidade e essa ideia de que tudo está interligado é real, né? Porque a gente precisa aprender que nós, seres humanos, nós somos seres culturais. Vocês já viram um filme de outros lugares, né? Por exemplo, se você vê um filme indiano, você vai ver que a cultura lá é bastante diferente da cultura nossa aqui, né? Se você vê um filme da China ou do Japão, você vai ver que são culturas muito diferentes. Então, nós somos moldados pela cultura, né? Onde nós estamos, onde nós convivemos, nós somos seres culturais também. Além de seres biológicos, porque nós somos, né? Carne, osso e sangue, né? Células. Nós somos seres físicos, porque nós temos movimentos, né? Nós andamos e nós nos movimentamos. Nós somos seres psíquicos, né? Porque nós temos um cérebro dotado de condições de fazer sinapses, que a gente chama, né? Que são aquelas coisas que a gente sente, por exemplo, o frio, e aí é nosso cérebro que vai dizer para o nosso corpo que está frio, aí começa a tremer de frio, né? Mas é o nosso cérebro que faz isso. Então, nós somos seres também psíquicos. Somos seres sociais, porque vivemos em sociedade. E somos seres históricos, constituídos, então, também, e construídos, né, as sociedades pela história, tá? A Natália colocou que se caracteriza os grupos que estamos inseridos. Exatamente, né? Cada grupo que nós estamos inseridos vai nos dar uma condição, né? Assim como os fatores físico-químicos, como o sol, a temperatura, né? A umidade, tudo isso vai influenciar em quem nós somos, né? Cultura diferente, exatamente. Então, por isso que nós somos seres multidimensionais. A gente não tem só uma dimensão, né? E isso vai nos refletir numa coisa que eu gosto muito de trabalhar, que é a identidade terrena, tá? E aí eu trago essa ideia, né, da Terra ser a nossa pátria. Por quê? Porque, gente, a gente vive num planeta, e esse planeta, tá, cada vez mais a gente tem assim, consolidado que esse planeta é como se fosse um organismo vivo. Por quê? Porque uma coisa depende da outra, tá? Vou contar só mais uma história para vocês, que está relacionada com ecologia e com a floresta amazônica. Por que a floresta amazônica, dentre outras funções, ela é muito importante? Vocês sabem, vocês conhecem a África, já ouviram falar no continente africano. Já ouviram falar no deserto, né? Vou botar aqui uma foto do deserto do Saara, ver se eu consigo. Deserto do Saara, tá? Vou botar a imagenzinha dele aqui. Aqui, né? Olha só, que bonito.
é o deserto do Saara. Ó. Ele fica, gente, aqui, ó, tá? A África não é um país, é um continente, assim como a América. Tem vários países aqui. Mas olha só, a grande parte desse continente é de deserto. E aqui é o deserto do Saara. E aí a gente pode olhar uma foto dessas aqui, por exemplo, né? E a gente vai dizer assim, ai, mas Sora, prof, não tem nada aí, né? Só tem uns camelos ali e umas areias. Mas dessas areias aqui, existem matéria orgânica, tá? Tem matéria orgânica ali. E aí, vocês já ouviram falar vamos ver aqui como é que é, tempestades de areia. Ouviu falar? Tempestades no deserto. Vamos ver. Ah, esse aqui tá parecendo coisa de guerra. Não, aqui. Ó, isso aqui, tá? É de areia, ó. Olha só. Porque vem uns ventos, né? E vão, então, subindo aquela areia e vai fazendo, então, né, uma nuvem gigantesca de areia, tá? E aí, essa nuvem de areia, olha aqui, essa aqui, né? Olha que bonito. Ó. Nuvem, tempestade toda, olha só isso aqui, que bonito. Vai passar para o oceano, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, novamente, naquela foto lá do continente, para vocês entenderem o seguinte. Cadê meus? Aqui, ó. Aqui a gente tem, então, né, o deserto do Saara. Aqui a gente tem o quê? A gente tem o Oceano Atlântico, tá? E o Oceano Atlântico, ele faz divisa com aqui, né, o Brasil, tá? Então, deixa eu botar aqui mapa mundi. Isso é muito legal da gente entender, tá? Por isso que eu tô mostrando para vocês. Tá? Ó, aqui. Esse aqui que tá bonito. Ó, aqui, né? Compartilhar. Aqui, ó, eu tenho um mapa mundi, tá? Mostrando os oceanos, ó. Então, aqui eu tenho o continente africano, né? E se a gente olhar lá, ó, tá o deserto do Saara, que aquele não é o verdinho, né? É o amarelo aqui, que é aquela areia. E aqui tá o Oceano Atlântico, ó. Aqui tá a Amazônia, ó. Aqui tá o Brasil, né? E aqui tá a Amazônia, que isso aqui é o continente americano, todo esse, tá? América não é só Estados Unidos, né? É o continente americano. Então, aqui a gente tem a Amazônia, esse verdão aqui bonito, né? Que é aquela floresta gigantesca que nós temos, que é a maior floresta tropical do planeta, né? Que não é só brasileira, tá? Ela, na verdade, ela faz fronteira com Colômbia, com Bolívia, mas ela é do planeta inteiro, né? A gente vive num planeta, nós somos, então, filhos da Terra, tá? Então, aqui, nesse deserto aqui, faz aquelas tempestades de areia, né? Que eu falei para vocês. Essas tempestades de areia, elas vão passar pelo Oceano Atlântico, tá? E aí, do Oceano Atlântico, elas vão cair aqui, ó, porque é a rota delas, dessas areias, que vem com matéria orgânica, a rota delas vai direto para a Amazônia. E aqui na Amazônia, elas se juntam com uma coisa que a gente chama de rios voadores. Que a Amazônia, ela tem como se fosse umas nuvenzinhas, né? Que na verdade é água condensada, né? Que fica pairando pela Amazônia. E aí ali, a matéria orgânica que vem do deserto do Saara se junta ali com aquele rio voador, né? E aí, quando chove, ele alimenta a Amazônia, né? E aí, gente, quando chove, além de alimentar a Amazônia, essa água toda vem parar aqui, ó, na Antártica, tá? E aí, aqui na Antártica, a gente tem
uma coisa que é muito interessante, que quando essa matéria orgânica, né? Matéria orgânica é o que faz, então, que vai fazer vai dar alimento para os seres vivos, né? Tipo, banana é uma matéria orgânica, laranja é uma matéria orgânica, né? Então, quando essa matéria orgânica vem junto com as chuvas que vêm da Amazônia, e a matéria orgânica vem da África, ela decanta, né, ela cai aqui nessas geleiras, que é gelo, ó, a Antártica, né? E aí, quando algumas partes, né, da Antártica, elas vão se desgelando, porque isso é natural, essa matéria orgânica que ficou aqui vai alimentar uns micro-organismos que tem no oceano, que são chamados de diatomáceas, que fazem a maior parte da fotossíntese do planeta. E fazem, então, a ciclagem do carbono. Então, vejam que África, Amazônia, a Antártica, está totalmente relacionado e ligado e interligado por essas redes de interação, né? E que fazem com que haja, então, um refrigeramento, ai, meu Deus, que não deixe que a Terra esquente tanto assim, né? Então, uma vez diziam assim, que a Amazônia era o pulmão do mundo. Mas a Amazônia, na verdade, ela é o ar-condicionado do mundo, né? Do planeta Terra. Porque ela ajuda a manter as temperaturas agradáveis para que haja vida, né? A gente sabe que se tiver muito frio ou muito quente, a vida não ocorre, né? Então, tem que ter essa interação, né? Para que haja a vida. Então, por isso que é interessante a gente pensar na Terra, que é um pequeno planeta, né, dentro do universo, que a gente nem conhece, mas ele precisa ser sustentado a qualquer custo, né? Então, tem os caras lá da NASA, os bilionários, que querem fazer estação lá em Marte, e viver em Marte, mas tem a vida que a gente conhece, está aqui no nosso planeta, gente. Então, por que a gente vai querer buscar vida em outros planetas se a gente tem vida aqui, né? Então, vamos cuidar do que a gente tem aqui. E a ideia, então, da identidade terrena está ligada à ideia da sustentabilidade. Por isso que a Terra é a nossa pátria, né? E a gente tem que começar a pensar em desmistificar essas ideias de nacionalização das coisas, né? Mas isso é outra discussão, tá? Mas aquela ideia de, por exemplo, a Amazônia, tá, é do Brasil, não é só do Brasil. A Amazônia, né, ela pertence aqui ao continente americano, ela faz parte também de outros países da América do Sul, né? Colômbia, Bolívia, Paraguai, busquem aí no Google para vocês verem. E ela também auxilia e muito na vida, na manutenção da vida desse planeta. Então, a Amazônia, gente, assim como outros biomas, são do planeta Terra. Tá? E aí, o ensino de ciências, ele tem, na sua essência, assim, né, não apenas a formação de cientistas, a gente não quer apenas obviamente que a gente quer formar cientistas, né, mas a gente não quer só formar cientistas. A gente quer que as pessoas entendam as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, esse livro aqui, que é bem legal, tá? Da Ellen Ward, da Judith Holden, e da Claire Pallet e da Julie Foreman, Ensino de Ciências, elas vêm nos dizendo o seguinte, ó, que o ensino de ciências da natureza, ele não tem, em sua essência, apenas a formação de cientistas, focados na realização de pesquisas e no desenvolvimento tecnológico. A ciência passou a ser requisito básico para o desenvolvimento da sociedade, nas suas amplas esferas, nas quais todos os cidadãos possuem seu papel
desenvolvendo suas habilidades efetivas. E aí, né, a gente tem um ponto crucial aqui, que hoje está crescendo cada vez mais um movimento anti-ciência, né? Você já deve ter ouvido falar na Terra plana, no anti-vacinas, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a sociedade. E como nós somos seres sociais também, nós precisamos pensar nisso também, né? Então, vejam a responsabilidade que está em nossas mãos, quando a gente tem que trabalhar com a perspectiva de ensino de ciências da natureza, né? Porque também a gente tem a ideia, o que eu falo é o senso comum, né? Todo mundo acha que cientista é aquela pessoa que fica lá no laboratório, no microscópio. Mas não, né? A gente está lá numa aula e aí tem um aluno, por exemplo, mas já aconteceu comigo, eu esqueci de contar para vocês, que aí teve uma época que, quando eu dava aula lá em Bagé, né? Teve uma época que daí eu comecei a entender como que eu me aproximaria dos meus alunos, né? E como que eu fiz isso? Eu deixava eles falar, eu deixava eles perguntar. E aí tinha uma escola, no pátio da escola tinha um monte de árvore. E aí, então, tinha um momento, eu dizia assim, o momento da aula que era a aula de ciências, né? Então, ao momento da ciência, a gente vai aonde? A gente vai aonde a ciência está. Eu dizia para eles assim, né? E contava, tipo, uma história assim. E aí, então, a gente vai aonde a ciência está. Eu não dizia onde a natureza está, eu dizia onde a ciência está lá no pátio, né? Também pode estar aqui na sala de aula, mas no momento da ciência no pátio, a gente ia para o pátio. E aí eu pedia para eles pesquisarem, né? Quais os seres vivos que eles encontravam. E aí aí era muito legal. Assim. Aí eles encontravam caramujos, eles encontravam aquelas lacraia, né? Daí a lacraia, todo mundo ficava com medo, né? Aí eu dizia, não, mas a lacraia não tem problema, porque ela não tem veneno. Daí eu puxava a ciência a partir daquilo que eles estavam interessados, né? E tinha um aluno, o Gabriel, a gente nunca vai esquecer do Gabriel. O Gabriel era assim, ó, ele certamente, se ele fosse incentivado, não sei, porque depois a gente perde vínculo, infelizmente, né? Isso era na época que era a quinta série ainda, isso era 1900 e bolinha, né? Eu me formei em 2000. E aí, o Gabriel era extremamente interessado, extremamente curioso, né? Isso, Natália, puxava para a realidade do aluno, né? Para aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. E aí o Gabriel era muito legal. Eu levava ele, gente, para a universidade, né? Porque daí eu comecei a trabalhar na universidade também. E aí eu tive que largar a escola, porque eu entrei num programa para ser bolsista de iniciação científica de uma professora que estava fazendo doutorado. E aí eu comecei a trabalhar com ela e não tinha mais tempo para dar aula, né? Gente, eu chorei tanto, vocês não tem noção. E os alunos daí, eles fizeram festa, levavam um guaraná, bolo, e o Gabriel chorava, eu dançava em mim assim, professora, eu vou com a senhora no campo, eu vou coletar as abelhinhas com a senhora, daí eu ia coletar a abelha, né, porque daí eu comecei a ver o mundo da abelha, né, ali eu tenho minhas abelhinhas, ó. Né, porque eu sou abelhuda de natureza, eu sempre amei insetos e abelhas. E aí, gente, quando a gente encontra, sabe aquele clique que dá de professor? Que daí tu encontra o jeito, né? E o jeito que eu encontrei, que eu acho que é o jeito mais legal da gente ensinar a ciência da natureza, é isso, Natália, que você falou, puxar para aquilo que está acontecendo, para a realidade, né? Incentivar eles a buscar, como é que eu digo, a ir lá e investigar o que está acontecendo, né? Natália, pode falar, que eu vou procurar um livro que eu quero mostrar para vocês. Para qualquer disciplina, né, tem que puxar para a realidade do aluno que vai ser do interesse dele, né, prof? Exatamente, qualquer disciplina. Não fica uma coisa muito sem graça para ele, pro educando, né?
Exatamente, né? E aí, vejam só, né? Eu não conhecia nada ainda desses tipos de metodologia. E aí, depois, eu conheci, né, esse livro, que é o Ensino de Ciências por Investigação. Eu tenho esse livro em PDF lá no meu site, né, que eu vou mostrar para vocês. Ah, eu Está aqui quero no ler. site. Ó, aqui está o meu site, tá? Não estou me exibindo, viu? Só estou mostrando o repositório. Porque, gente, o repositório de materiais é sempre importante a gente ter, né? Eu já coloquei o link dele lá no aula, vocês podem explorar à vontade, tá? Então, aqui tenho as disciplinas que eu trabalho, né? Que é pesquisa e ação educativa, tecnologias educacionais e educação em ciências da natureza, tá? Aqui tem um pouco sobre mim e algumas metodologias, né, e algumas vivências e práticas que a gente fazia. Doutor, agora já tenho vontade de chorar, que eu estou com saudade do meu laboratório lá da UBRA. Esse aqui é o nosso laboratório lá na UBRA, que eu tenho, assim, diversos modelos, ó. Então, eu trabalho muito com essa coisa do lúdico. Gente, eu não posso ir em 99. Não me deixe ir em 99, porque eu volto com esse monte de brinquedo aqui. Eu adoro. E aí, então, né, aqui os alunos estão fazendo, aqui são os colegas das ciências biológicas, né, e essa aqui é uma turma, gente, de engenharia ambiental. Tinha que ver que pareciam umas crianças brincando. É muito legal, né? E eles estavam formando, então, teias e cadeias e redes alimentares, né? E aqui também, né, essa atividade que eu trabalho com esses brinquedos aqui. E aqui tem algumas coisas do projeto Abelink, que eu trabalho também com as crianças, né? Levo para as escolas, e aí as crianças têm um dia de investigação científica, eles ficam bem louquinhos para conhecer as abelhas, né? E aí eu tenho essa caixinha aqui de abelhas e levo, né? E tenho as lupinhas, daí eu mostro para eles como é que faz para olhar, né? Daí é muito legal, né? Tem essa minha abelhinha aqui que eu levo também, e aí eu tenho duas flores, gente. Uma flor, né? Ela é vazia e a outra é cheia com alguma coisa. Nessa vazia, eu coloco uma fruta, e daí eu explico a polinização, né? Até vai ter um dia que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. E aí, já fui para a Redenção, né, no projeto Virada Sustentável, tá? Aqui, então, tem o jogo dos ciclos biogeoquímicos, né, com o pessoal das ciências biológicas. Ah, olha só, acho que tem a Kathleen, não, mas a Kathleen não está na nossa turma, acho, né? Então, o pessoal está aqui jogando, né, bem faceiros. Aqui tem a educação em ciências para pedagogia, que as gurias aqui que estão se formando agora, eu acho, né? Tem aqui a Fiamma, tem várias colegas aqui que estão se formando agora. Então, elas fizeram como trabalho final, né? Alguns jogos elas confeccionaram. Então, aqui tem a trilha dos bichos, tem a trilha do meio ambiente, tem o jogo também, né? Sobre os biomas, né? Aqui, então, também tem alguns mapas conceituais da ecologia, ó, que a gente trabalhava, né? Então, tem algumas coisas interessantes aqui que vocês podem ter ideias, né? Aqui embaixo tem alguns recursos para auxiliar nos trabalhos digitais, né? Então, aqui tem algumas plataformas para desenvolver quiz, tem alguns sites, né, de interesse, tem plataformas de hospedagem de conteúdos, e aqui, ó, no mais, tá? Eu vou no referências gerais, e aí no referências gerais, esse, tá? Então, aqui eu tenho a didática das ciências, e aqui, gente, esses livros que estão aqui, tá? Ou vocês conseguem acessar eles pela biblioteca Pearson. Você sabe que vocês todos, né, têm a biblioteca Pearson aqui. É só entrar no aula, né, na biblioteca Pearson e acessar com o mesmo login e senha que vocês entram no aula, tá? Então, aqui, ó, se vocês... Deixa eu compartilhar. Se vocês clicarem aqui, ó, no Didática das Ciências, ele vai direto para o link da Biblioteca Pearson, tá? Aí, ó, ele pede aqui, né, o login e senha, daí acessar, vou selecionar Ubra, opa, que eu tenho Ubra, acessar,
é ter a minha biblioteca com vários livros disponíveis, tá? Agora, deixa eu botar aqui, didática da ciência, já que eu entrei, primeiro tem que fazer o login, né? Como tudo, a gente login. Aí tá ali, ó, tá disponível para vocês gratuitamente, vocês podem ler ele, né, gratuitamente, tá? Então, é a didática das ciências, tá? Então, como a gente trabalhar didaticamente, né, a educação em ciências da natureza. É muito legal esse livro, tá? Então, eu indico para vocês lerem ele. Aqui a gente tem também um outro livro que é Fundamentos e Metodologia de Ensino para Ciências Biológicas. Também está linkado lá na Biblioteca Pearson. Aqui tem o ensino de química e o cotidiano, né? Porque a química, gente, a gente vai fazer um arroz, vai fritar um ovo, tem química, né? Incrível. E aí depois eu vou trazer algumas experiências para vocês verem isso que acontece mesmo. Que a gente tem química em tudo que é lugar. Tem aqui o ensino de ciências e biologia, um manual para elaborar coleções didáticas, né? Depois aqui eu tenho estratégias didáticas para aulas criativas, que são muito legais. Eu tenho aqui também didática para todos, técnicas e estratégias, né? Então, aqui vai aparecer várias coisas relacionadas a como eu usar, então, né, algumas técnicas e estratégias para melhorar as minhas aulas. Aqui eu tenho, então, estratégias e ações de boas práticas no contexto das cidades educadoras, também um livro muito legal. E aqui eu tenho aquele que eu falei para vocês, né, o ensino de ciência para investigação. E aqui tem que clicar, pode clicar aqui, ó, que vai abrir o PDF, tá? E ele tá disponível em PDF, ó. Abre, meu filho. Então, tá aqui, né? Disponível em PDF para vocês darem uma olhada. E aqui, gente, é muito legal esse livro, por quê? Porque, olha só, o índice dele, ó, o ensino de ciências e a proposição de sequências de ensino investigativo, né? E aí, o que elas trazem também é uma triangulação entre as ideias do Piaget, Vygotsky e Ausubel, né? Então, é muito bom, muito legal esse livro. Eu indico ele para vocês, assim, de olhos fechados, tá? Então, vocês podem, né, usar e abusar. Depois posso colocar mais uns aqui que eu tenho, né? E aí a gente vai, então, desvendando, né, o ensino de ciências, tá? Bom, aí eu vou só mostrar para vocês aqui, né, a nossa TDE. Hoje, a gente vai verificar essa ideia do plano de aula das ciências alinhado à BNCC, para depois, nas próximas aulas, a gente discutir isso. Então, assim, a proposta é, vocês têm que se imaginar como professores ou professoras. Mas aí, vocês vão ter que elaborar um plano de aula para ser desenvolvido numa aula não presencial, considerando o contexto da pandemia que a gente está ainda, né? E ainda por cima alinhado à BNCC. Como é que eu vou fazer isso? Para ficar aqui linkado, trouxe para vocês dois exemplos, tá? De plano que vou postar também para vocês darem uma olhada, né? Então, tem alguns roteiros para o plano de aula alinhado à BNCC, tá? O plano 1, tá? Ele tem, então, o tema dele é o corpo humano, tá? Então, a gente vai trabalhar o corpo humano, tá? O título da aula, vamos sacudir o esqueleto? O tempo dessa aula, né? 2 horas. Oi, Natália. Tá sem o microfone. Eu esqueço do microfone. Prof, tu queres ele em PowerPoint? Vocês vão usar o que vocês quiserem. Vai ser livre, tá? Tá bom.
Oi? tá? Oi? Tá, beijo. Ah, meu filho, Beijo. Gabriel. Oi, Gabriel. Bom, etapas do ensino. Ensino fundamental, né? Primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Objetivo da aula: identificar e nomear as principais partes do corpo humano, tá? Aí eu gosto muito de usar os desenhos do Smart Kids, né? Até para adultos, gente, eu uso, porque é muito legal, né? As imagens, né? Do Smart Kids. Bom, competências e habilidades da BNCC. Aí, vocês vão ter que ir lá na BNCC e vão verificar quais são as competências e habilidades relacionadas, então, à temática, o tema que vocês escolherem. Aqui no meu caso, né, as habilidades são localizar nomes e representar graficamente por meio de desenhos, né, porque é o primeiro ano dos anos iniciais, partes do corpo humano e explicar as suas funções. A segunda habilidade: comparar características físicas entre os colegas, né? E aí, para quê? Para reconhecer a diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. Isso está na BNCC, tá? Componente curricular: ciências da natureza. Aí eu linkei aqui um site da pedagogia criativa, tá? Que é bem legal, que ele traz, assim, várias propostas, tá? Aqui, ó. Ele é muito legal, esse site, porque além dele trazer várias propostas, ele traz, como que a gente diz, a BNCC mastigadinha, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter, né, toda a BNCC mastigadinha. Então, aqui, educação infantil, como que a BNCC organizou, então? A educação infantil, né, tem os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, os objetos de aprendizagem e desenvolvimento, o ensino fundamental, tanto anos iniciais quanto anos finais, né, e o ensino médio. Então, é bem legal esse site, está bem organizado, tá? E eu indico ele para vocês. Vou colocar aqui no chat, mas ele está linkado aqui no roteiro, tá? Aqui, ó, nesse site aqui, tá? O aplicativo é o Geniali, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Que eu fiz a apresentação. E a estratégia, componente curricular de ciência da natureza, e a estratégia didática, eu vou usar a sequência didática. Aí eu já uso a sequência didática de acordo com o Zabala, né? Que é esse autor aqui desse livro, chamado A Prática Educativa, Como Ensinar, tá? Esse livro, eu não sei se ele tem em PDF, mas depois eu posso colocar para vocês, né? Tirar uma fotinho e colocar para vocês. Até eu tenho uma foto dele e coloco para vocês, tá? Então, aqui, o que o Zabala fala, né? Ele fala que a sequência didática tem algumas características, né? E ao desenvolver a sequência didática, é importante, então, o professor se questionar se há atividade que permita determinar o conhecimento prévio de cada aluno, apresenta conteúdos significativos e funcionais. Então, aqui tem os passos, né, de como que a gente elabora uma sequência didática. Então, aqui está o livro, né, a referência do livro, tá? E é isso, depois vocês vão dar uma olhada mais a fundo. O detalhamento da aula. Aí, o que eu fiz, né? Eu imaginei 5 momentos para essa aula. No primeiro momento, vou reunir a turma em pé, né? E vou apresentar o vídeo da música Sacudir o Esqueleto, que está disponível aqui, ó. Está linkadinho aqui. Se eu clicar aqui, vai para o YouTube, né? Da música Sacudir o Esqueleto. Vai demorar, tá? Mas aí vocês podem dar uma olhadinha, né? Música Sacudir o Esqueleto. Ah, eu parei de apresentar. Ixi, deixa eu voltar lá. Fechei o YouTube. Depois, no segundo momento,
vai aparecer agora. No segundo momento, os alunos, então, já interagiram, né, com a música, que é Sacudir o Esqueleto, e aí eles, então, a gente vai solicitar para eles organizar uma roda de conversa. E a gente vai começar um diálogo, então, né, sobre o desenvolvimento da atividade. A gente pode fazer alguns questionamentos, e aí, esse fazer alguns questionamentos já está na proposta de ensino investigativo, ensino por investigação, tá? Esses questionamentos a gente vai começar. Foi fácil ou difícil dançar essa música? Qual parte da música você achou mais difícil? Conseguiu realizar todos os passos da música? Aí depois do terceiro momento, né, a gente vai finalizar o debate, e aí a gente vai distribuir a turma em pequenos grupos, onde será disponibilizada uma cartolina, né, ou um papel, na verdade, se agora é no momento remoto, né, eles cada um em casa faz, né, no seu desenho, eles vão desenhar, então, escrever cada parte do corpo humano, e aí depois, no quarto momento, com os cartazes já finalizados, os grupos irão apresentar o seu cartaz, e então a gente vai debater, né, sobre o seu corpo ser igual ao do colega, para a gente verificar a diversidade. No quinto momento, então, a gente vai explicar que o corpo humano é formado por diversos membros, que juntos, então, esses membros resultam num complexo de funcionamento, e que mesmo todos nós possuindo os mesmos membros, cada um é diferente do outro, né? Cada um é um. Os recursos didáticos, né? A gente vai usar o Google Meet. Aqui também poderia ser papel, né? Para as crianças desenharem e tal. E a avaliação, eu gosto muito da avaliação formativa, né? E o instrumento avaliativo, então, é a própria observação que a gente faz das atividades que os alunos estão realizando, né? Se eles respeitam os momentos de fala e de escuta, a realização das atividades propostas, o engajamento, a responsabilidade, união, cooperação com o grupo e com todos os colegas. Então, essa é a avaliação. E aqui estão as referências, né, que eu usei para elaborar esse plano, tá? Eu tive ideias eu uso muito a novaescola.org.br, né, que dá muitas ideias para a gente. Depois, o segundo plano, tá, é um plano, então, desenvolvido para o ensino fundamental, quarto ano. O tema, então, é dia e noite, e o título da aula, o vai e vem das estações. Uma aula vai ser, então, necessária para desenvolver essa temática. Competências e habilidades do BNCC. Então, observar, identificar e registrar os períodos diários, dia e noite, em que o Sol e demais estrelas, né, a Lua e planetas, estão visíveis no céu. Componente curricular, né, ciências da natureza. A estratégia didática é a problematização e o ensino por investigação. É o detalhamento da aula. Então, aqui, ó, a gente já vai também usar, né, uma outra música, que é o Vai e Vem das Estações, que também está aqui linkado no YouTube, do grupo Palavra Cantada, com a letra da música, então a gente já vai enviar previamente para eles, para os pais, né, ajudarem eles a cantarem a música. Aí a gente vai começar, então, com o processo também, né, de, investigação, né, e processo de ensino de ciências por investigação. Então, a gente vai começar a perguntar quais as estações do ano que aparecem na música, quais as características de cada uma, de quando em quando tempo cada uma delas acontece, por que será que elas acontecem? Isso tem a ver com a Terra e com o Sol? De que forma? Então, a gente pode também elaborar outras perguntas, né, para ir conversando e discutindo com os alunos. No segundo momento, a gente pode usar o aplicativo Solar Walk Planetário 3D, né, que tem, então, disponível aqui no Google Play, né, ele é gratuito, tá, e ele, então, trabalha, né, e ele é um planetário 3D, onde mostra, então, as estrelas e planetas,
né? E ele é muito legal, ele já é disponível para a educação, ó. E aí, então, aqui tem todas as informações, né, de como a gente usar este aplicativo. E aí a gente já vai ter, né, alguma ideia aqui de usar as tecnologias, né, para o ensino. Então, com o auxílio do aplicativo, né, a gente já diz para os alunos para eles já conhecerem o aplicativo, né, anteriormente. Então, os alunos vão ter a missão de levantar hipóteses, olha só, processo de investigação, de qual movimento que o planeta faz para que receba diferentes formas de luz, para que assim, então, as estações do ano sejam formadas. Logo após, será realizada, então, uma conversa, né, para que os alunos demonstrem suas ideias. Depois, então, né, a gente vai ter os recursos didáticos do Google Meet, o vídeo da palavra cantada, né, da musiquinha, e o aplicativo SolarWalk, tá? E a avaliação, então, vai estar relacionada com as problematizações que vão surgindo, né, no grupo. E aqui estão, então, as referências, tá? Aí, a TDE, né, está aqui. Eu já coloquei lá para vocês também no aula. E aqui eu tenho um modelo de plano, que se você entrar aqui, ele já tem eu fiz um roteirinho, que eu vou também disponibilizar, que eu ainda não disponibilizei, aqui no Google Docs, né? Então, vocês podem copiar, né, esse modelo, e aí, então, vocês vão identificar o que é o tema, o título da aula, o tempo necessário, a etapa de ensino, se é educação infantil, se é ensino fundamental, anos iniciais ou anos finais, se é ensino médio, né? Para a educação infantil, indicar os campos de experiência, né? Objetivos da aula, competências e habilidades da BNCC, componente curricular, estratégia didática, detalhamento da aula, recursos didáticos e avaliação. Como eu fiz lá, que mostrei para vocês, né, neste aplicativo, que eu disse que ia comentar com vocês, que é o Genial. Tá? Esse aplicativo, gente, ele é muito legal. Aqui, deixa eu entrar aqui. Ó, vou colocar para vocês aqui, tá? No chat. Aí vocês entram, né? Pode ser, aqui está em inglês, mas pode botar na português. Para o painel, vai lá para o meu painel. Vou colocar aqui no chat. Esse aqui é o aplicativo. É uma plataforma, né? Aplicativo porque dá para usar no celular também. Então, o que a gente... um cadastro, né? Pode entrar com a conta do Gmail ou do Facebook, né? Ele pede, né, a conta do Gmail ou do Facebook. E aí você pode criar Genial. Então, você pode criar apresentações, infográficos, jogos, né, com gamificação, imagens interativas, apresentação de vídeo, guias, materiais de treinamento, mais coisas que tem, e você pode criar também do zero, tá? Então, ele te dá, por exemplo, aquilo que eu fiz agora eu não lembro, se não foi em apresentação, foi guia. A gente entra ali no guia, e aí ele tem já diversos modelinhos, né, que você pode utilizar. Eu acho que eu não sei agora qual foi. Tem tantas coisas aqui, gente. Mas vocês têm que fazer uma coisa que eu sempre falo para o pessoal: fuçar, né? Fuce no negócio que vocês vão se achar, tá? Então, assim, agora, né, vamos para a parte
drástica do negócio. Eu tinha colocado para o dia 19, tá? Mas, já que é uma atividade que vai demorar um pouco para vocês fazer, né? Aqui viram que eu copiei e colei aqui aquilo que está lá no Word, né? Eu vou, então, alterar a data, tá? E vou deixar para mais um tempinho. Vou deixar para 2 semanas. Acho que tá bom, né? 2 semanas, alterar a data limite. E aí, na outra aula, então, a gente não tem a TDE, a gente segue trabalhando nessa TDE aqui, tá? Porque ela vai demorar, vai ter bastante tempo que vocês vão ter, né, que pensar e elaborar. E como eu já tinha falado para vocês, as TDEs que eu organizo, né, e que eu peço para vocês, são sempre assim, nesse sentido de prática, né, de vocês depois utilizarem para a aula de vocês, né. E, então, é isso, pessoal. Qualquer pergunta que vocês tiverem, né, eu prefiro que vocês me mandem ou no chat ali do Gmail ou na sala, porque às vezes o aula eu não consigo abrir a mensagem. E ali eu acho mais interessante da gente até, de repente, pode abrir uma conversa ali, né? E aí eu acho que fica mais legal. Não recebeu o e-mail, já vou te mandar. Deixa eu só... Eu quero sair daqui. Sair. Natália. Prof, Não, não recebeu? Não recebi. Quem sabe eu te dou Oi? um oi no chat. E daí tu me manda o link, Isso. pode ser? Eu acho que daí eu vou conseguir daí. Porque tu já tá aparecendo lá no chat, já aparece para mim. Tá, mas eu acho que de repente tu não tá com a sala habilitada. Não tô. Eu vou, não tá com a sala habilitada. Apareceu a sala aqui, eu até abri no computador, apareceu a sala, mas eu te procuro e não aparece nada. Mas tu conseguiu entrar na sala? Não. Aparece opções de sala para mim adicionar. Aí eu digitei o teu e-mail e não apareceu nada. Não, para aí, vamos resolver isso aqui. E esse e-mail que tu mandou por último eu não recebi também. Que estranho, né? Deixa eu ver aqui. Entrar. Ver participantes. Deixa eu ver. Pois é. Deixa eu... Tá aqui a Natália. Eu vou te enviar a mensagem. Vê se tu recebeu a minha mensagem, Natália. No chat. Tá bom, eu vou olhar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ó, te mandei mensagem aqui, ó, no chat. No teu e-mail aparece ali aqui do lado salas? Aparece aqui, salas? Sim, tá aparecendo salas. Ah, tá. Então não tem nada, não tem nem nada em vermelho assim para você, porque às vezes fica assim, ó. Você clica no mais e aí ali no mais pode dizer assim, fulano me convidou para a sala.
Não, Clica não no mais apareceu ali, nada. vamos ver. Não? Tá, deixa eu ver. Vou tentar de novo, eu atualizei aqui a página. É esse e-mail, né? Deixa eu ver aqui no chat o e-mail direitinho. A Cristiane não está mais aí. Tá carregando, eu acho que a minha internet tá meio ruim. Tá, mas a gente vê. A gente espera para ver se tá. A Cristiane já tá. Tá. Deixa eu ver se. A Ana Flávia tá. Tá. Então, só falta a Natália. Ah, tu não chegou a colocar aqui, né, no chat, o teu e-mail. Não. É que eu tô copiando o e-mail aqui que tá no. Aqui, ó. Esse aqui. É esse mesmo? Né? natalia.blank@rede.ugro.br. Aham. Isso, esse mesmo. Firmar. Enviei de novo. Tá, não tá atualizando meu e-mail aqui. A internet tá fraca. Tá. Mas daí depois a gente tenta. Mas daí, ver. qualquer coisa, eu te mando ok se eu receber, pode ser? Isso. Tá? Tá. Então tá. Tá bom. Então tá bom. Então tá bom, pessoal. As meninas agora são, né? Deixa eu parar de gravar.